Amém. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, pastor Glauber, pela oportunidade de estar com os irmãos. Tenho acompanhado à distância o ministério que tem sido realizado aí no Japão por amigos queridos, né, que fomos contemporâneos lá no seminário, o Carlos, o Felipe, o pastor Éder como nosso professor lá, né? E é uma alegria poder ver como o Senhor Deus tem usado cada um de vocês e poder estar aqui hoje trazendo a palavra de Deus à Igreja Batista Reformada de Randa, é isso? Tá certo? Randa. É uma alegria muito grande, a tecnologia nos permite fazer isso e é muito, muito bom. Tenho tido a oportunidade de ter algumas interações também com o Rogério, e tem sido uma alegria também o tempo que eu pude ter com ele. Mas, queridos, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 Pedro 1. Ouça com fé a leitura dos versos 3 a 5 de 1 Pedro, capítulo de número 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, nós a lemos e nós queremos suplicar ao Senhor, Deus, que o teu Santo Espírito possa usá-la em nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos aqui diante do Senhor a nossa incapacidade, reconhecemos que se for na nossa força, que se for nas nossas capacidades, isso aqui vai ser apenas algo humano, sem vida, oco e vazio, Deus. Mas temos profunda convicção de que se o teu Santo Espírito tomar a espada dele, que é a tua palavra, e agir em nossas vidas, Deus, vidas serão transformadas, encorajadas, conformadas ao caráter de Jesus, e vidas serão salvas pela pregação da tua palavra, Senhor. Por isso nós suplicamos que o teu Santo Espírito haja de maneira poderosa e sobrenatural, à medida que a tua palavra é exposta por teu povo, Pai. Por favor, é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, deixa eu trazer um pouco do contexto da primeira carta do apóstolo Pedro para vocês. Pedro escreve para cristãos que foram retirados de Roma, expulsos de Roma, eles foram tirados de suas famílias, eles foram tirados do seu contexto, tirados de tudo que eles conheciam como natural, como normal, como familiar, e levados para povoar uma região que Roma estava dominando. Essa região está no primeiro capítulo, aí, logo no versículo 1, que é o ponto, a Galácia, Capadócia, províncias da Ásia e na Bitínia. O que acontece é, Roma tomou essas regiões e agora Roma precisava romanizar essas regiões, fazer com que essas regiões tivessem a cultura romana, o jeito romano de ser. E por isso eles levam esses cristãos, arrancam esses cristãos de Roma, para parar de dar problema lá em Roma, e então jogam esses cristãos nessas províncias que haviam sido conquistadas, que haviam sido dominadas. Ou seja, os cristãos estão sendo expulsos da sua terra, levados para uma outra terra, onde eles são pessoas não gratas, pessoas não queridas, porque eles são vistos pelos dominados como aqueles que foram enviados pelos dominadores, apesar de, na verdade, terem sido expulsos e ido para lá contra a vontade deles. São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que perderam tudo, são pessoas que foram tiradas, arrancadas do seu lar e, obviamente, guardadas as devidas proporções, são pessoas que passaram por algo semelhante a dos refugiados de guerra ou até mesmo dos judeus
na Alemanha nazista, né? Aquelas centenas de milhares de judeus que foram também arrancados de suas casas, tirados de suas famílias e levados para campos de concentração. Um desses judeus, ele se chamava Viktor Frankl. Ele foi para campos de concentração e ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, em que ele conta um pouco do tempo dele lá nos campos de concentração. E ele diz que as pessoas ali, elas tinham três formas diferentes de reagir ao sofrimento. Algumas dessas pessoas se tornavam brutas diante do sofrimento. O sofrimento parecia criar uma casca nessas pessoas e mesmo pessoas que chegaram lá agradáveis se tornaram pessoas brutas, cruéis, duras, mesmo com os outros prisioneiros. Elas foram embrutecidas pelo sofrimento. Algumas outras pessoas desistiam, perdiam qualquer tipo de esperança e acabavam, num determinado dia, simplesmente desistindo e se recusando a viver, a tomar banho ou a sair para a inspeção, mesmo que elas apanhassem até morrer. Ele conta a história de um amigo que sonhou que no dia 30 de março a guerra iria acabar e eles seriam libertos. E esse amigo se apegou a isso, se apegou a esse sonho. Só que o tempo foi passando, e quanto mais se aproximava a data, 30 de março, e menos eles viam qualquer indício de que a guerra iria terminar e que eles seriam libertos, a esperança desse homem foi se perdendo, ele foi desistindo da vida. No dia 29 de março, ele teve uma febre alta, no dia 30 de março, ele perdeu a consciência, e no dia 31 de março, ele morreu. A falta de esperança dele baixou a imunidade dele a tal ponto que ele veio a morrer. Então, o Viktor Frankl conta que algumas pessoas se embruteciam, outras pessoas desistiam, mas teve um terceiro grupo, ele relata no seu livro, que manteve uma esperança. A esperança de que quando a guerra acabasse, eles poderiam voltar às suas famílias. Outros tinham a esperança de que quando a guerra acabasse, eles poderiam retomar suas realizações profissionais. Outros tinham a esperança de que eles poderiam voltar a ter saúde. E outros de que eles poderiam voltar a desfrutar de novo de suas posses, não é? De suas posses. Queridos, é para pessoas sofridas e em sofrimento que Pedro está escrevendo essa carta. Pessoas que estão sofrendo não por terem feito escolhas erradas. É um sofrimento que não é consequência do pecado delas, mas sim um sofrimento que é consequência do desejo delas de obedecer a Deus. É porque elas estavam obedecendo a Deus em fé que elas foram retiradas de suas famílias, de suas casas, de tudo que elas conheciam como a vida normal. Então Pedro escreve para essas pessoas com o desejo de incentivar, de encorajar essas pessoas, de instruir essas pessoas e de mostrar onde elas podem encontrar forças para não apenas sobreviver, mas viver a vida em meio aos sofrimentos deste mundo. Então eu quero olhar para esses versículos, apenas 3 versículos da palavra de Deus com os irmãos, e olhar para esse texto e ver o que Pedro tem a dizer a pessoas que, como os irmãos a quem ele está escrevendo, como aqueles que estavam nos campos de concentração e como nós vivemos e passamos por sofrimentos, não é? Acompanhe comigo o raciocínio do apóstolo Pedro. Ele começa no versículo 3, adorando, louvando, exaltando Deus Pai. É interessante porque, normalmente, na literatura da época, você começava uma carta louvando a audiência, louvando as pessoas para quem você estava escrevendo. Mas Pedro não faz isso. Pedro começa a sua carta louvando o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe aí no texto? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dá um motivo porque Deus Pai deve ser louvado. Vocês conseguem ver o motivo aí no texto? Olha para o texto aí. Por que esse Deus deve ser louvado? Ainda no versículo 3,
Você percebe ele dá a razão porque Deus Pai deve ser louvado. A razão principal aí que Pedro coloca é porque ele nos regenerou, porque ele nos deu uma vida nova. Pedro está dizendo literalmente que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser louvado porque ele nos deu um novo nascimento. Ele nos deu uma vida nova. E é interessante perceber as bases que levaram esse Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a nos dar uma vida nova. Você consegue ver aí no texto? O que fez com que Deus decidisse dar essa vida nova a Pedro e aos leitores de Pedro? Será que Deus olhou para eles e viu assim, nossa, esse aqui eu preciso trazer para o meu time. Como é que eu posso perder esse daqui? Não, esse daqui eu vou regenerar ele, eu vou dar um novo nascimento para ele, porque eu preciso dele no meu time. Qual é a base do novo nascimento? Veja aí no versículo 1, conforme a sua grande, no versículo 3, desculpa, conforme a sua grande misericórdia. Conforme a sua grande misericórdia. A base do novo nascimento, a base da regeneração, a base, o motivo por que Deus nos dá uma vida nova não é o nosso desempenho, não é a nossa capacidade de fazer o bem, de fazer o certo, de acertar, mas são as misericórdias de Deus. A base para a regeneração é essa, a grande misericórdia dele. Assim, para Pedro, Deus é pai daqueles que ele, por sua misericórdia, regenerou. Jesus já tinha falado sobre isso lá em João 3. Ele já disse que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. E que o Espírito Santo de Deus, que produz esse nascer de novo, essa regeneração, ele o faz onde ele quer, de acordo com a sua própria vontade, com a sua misericórdia e não com as nossas realizações, com os nossos predicados, com as nossas qualidades. Queridos, isso aqui é excelente notícia. É excelente notícia. Pare e pensa um pouco sobre isso. Nós precisamos lembrar dessa verdade em meio ao sofrimento e às dores desta vida. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo bastante influenciado por um pensamento que diz que depende de nós. Um pensamento que diz que você vale o que você produz. Um pensamento que diz que você é a sua vida, aquilo que você é capaz de produzir e nada mais. Pedro está dizendo para mim e para você que se você está em Cristo, você é muito mais do que a sua vida. Você é muito mais do que as suas realizações seriam capazes de conquistar. Existe algo em você que é muito maior do que você mesmo. Você tem uma vida nova. Você é filho de Deus. E ao invés de encher você de orgulho, isso deve nos encher de louvor a Deus. Como Pedro faz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos enche de louvor a Deus, porque nós somos filhos dele, nós temos uma vida nova, mas isso não foi conquistado por nós. Isso nos foi dado conforme a misericórdia de Deus. É interessante que vivemos dias em que nós somos chamados a fazer um nome para nós mesmos. Mas Deus nos mostra que nosso maior nome, filhos de Deus, não é algo conquistável, não é algo que nós fizemos por merecer, é algo que Ele nos dá conforme a sua misericórdia. Quão importante é lembrarmos dessas verdades em meio aos sofrimentos e dores desta vida. Em meio talvez ao seu desemprego, em que você começa a ser tentado a pensar que o seu valor é o que você faz, é o seu cargo. E a gente muitas vezes a, amarra a nossa identidade à nossa função no trabalho, ao que a gente produz, ao que a gente faz. A gente acha que aquilo é quem nós somos, quando na verdade a palavra de Deus nos instrui que nós não somos o que nós fazemos. Nós somos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, em sua grande misericórdia. Nesses momentos em que tudo parece estar fugindo ao controle, eu e você, nós podemos e devemos lembrar que, como cristãos, nós temos uma vida nova e a grande misericórdia de Deus está sobre nós. Nossos fracassos, nossas dores, nossos sofrimentos podem ser grandes,
mas a misericórdia de Deus para com seus filhos é infinitamente maior. Nós podemos crer nisso, nós podemos descansar e confiar nisso. Mas, queridos, o que essa regeneração, o que esse novo nascimento, o que essa vida nova gera em nós? Olha que interessante, ele diz no versículo 3, ele nos regenerou para alguma coisa. Para que foi que ele nos regenerou? Está vendo aí no versículo 3? Ele nos regenerou para algo. Para quê? Para uma esperança viva. Para uma esperança viva. Pedro está dizendo que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve ser louvado, porque em sua grande misericórdia, ele nos regenerou, ele nos deu uma vida nova para uma esperança viva. E aqui a gente precisa refletir por um instante sobre esperança, porque todos nós temos as nossas esperanças. Todos temos as nossas esperanças. Aqui no Brasil, você sabe, nós dizemos que a esperança é a última que morre. Eu não sei se no Japão, em japonês, existe algum ditado relacionado com esperança. Eu não sei, mas fato é que cada um de nós tem as suas esperanças. Vocês se lembram, eu citei no começo, aquele autor que escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Ele falou sobre os judeus no campo de concentração e como alguns deles sobreviveram ao campo de concentração, colocando as suas esperanças em recuperar a saúde, a família, suas realizações profissionais, as suas posses. Todos nós colocamos, ou temos a tendência de colocarmos, as nossas esperanças em coisas desse tipo. Veja, coisas que não são necessariamente ruins. Algumas são mesmo boas. Família, quem criou família? Quem que nos deu as nossas famílias? Não é? É Deus, a nossa saúde, quem deu foi Deus. Não são coisas ruins. Mas o ponto, queridos, é que cada uma dessas coisas, família, carreira, sustento, cada uma dessas coisas, posses, tem data de validade. Cada uma dessas coisas está morrendo. Todas essas coisas estão morrendo. A minha e a sua saúde, elas estão morrendo. Nossas famílias estão morrendo. Nossas realizações profissionais, logo, logo serão esquecidas. As suas posses, se a crise e os planos econômicos não destruírem, quando você morrer, você já não vai ter mais. Elas estão morrendo. Todas essas esperanças, elas possuem prazo de validade. Mas Pedro está nos dizendo aqui que Deus nos deu uma vida nova, ele nos regenerou para uma esperança viva. Não uma esperança que está morrendo, mas uma esperança que não é também a última que morre, mas é uma esperança que está viva e viva para sempre. Porque essa esperança, ela não se baseia em algo que está morrendo. Veja no que se baseia essa esperança viva. Olha para o texto. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança viva que Deus nos dá através da regeneração, ela não é uma esperança que é a última que morre. Ela é a esperança que está viva para sempre, porque ela se baseia naquele que já morreu, mas ressuscitou e está vivo para sempre, o nosso Salvador Jesus Cristo. A esperança cristã vive para sempre porque Cristo, que é a base dessa esperança, é eterno e vive para sempre. Assim, queridos, a esperança do cristão, ela é viva em contraste com as esperanças deste mundo, que são esperanças baseadas em coisas que morrem, que perecem, que perdem o seu valor. O ponto de Pedro aqui é que o cristão possui uma esperança viva porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e assim Jesus está vivo para sempre. Lembra? Os leitores de Pedro, os leitores originais de Pedro, tinham sido expulsos da sua cidade. Eles perderam tudo. Mas tudo que eles haviam perdido já estava morrendo. Pedro escreve para mostrar que existe algo no qual eles podem se apegar em meio às dores e sofrimentos dessa vida no mundo caído, algo que ninguém pode lhes tirar.
algo que nunca morrerá, a esperança viva de que o mesmo Deus que deu vida a Jesus nos regenerou, nos deu uma vida nova, e essa vida é tão eterna quanto a vida de Jesus. Jesus vive, e nós que temos ele vivendo em nós, também vivemos para sempre. Essa é a nossa esperança. Pedro está soprando esperança no coração de pessoas que perderam tudo, mas tudo que elas haviam perdido já estava morrendo. E Pedro está mostrando: tem algo, existe algo que ninguém vai ser capaz de te tirar. Seu chefe não vai poder tirar de você, um bandido na rua não vai poder tirar de você, o governo não vai poder tirar de você, uma pandemia mundial será incapaz de tirar de você, que é a sua ressurreição em Cristo Jesus, que é a vida nova que ele nos deu, que é a mesma vida que Cristo tem, uma vida eterna. Pedro, então, a partir do versículo 4, passa a mostrar a outra coisa para a qual Deus nos regenerou. Ele nos regenerou para uma esperança viva e para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Pedro os encoraja aqui, queridos, mostrando para esses cristãos que haviam sido retirados do meio de suas famílias, que agora, pelo novo nascimento, eles possuem uma nova família. Herança é algo que você recebe de família. Pedro está deixando claro, agora vocês têm uma outra família, uma nova família. E como membros de uma nova família, eles possuem uma nova herança. Herança esta que não depende da morte de ninguém, mas da vida eterna de Jesus. E ele qualifica essa herança com 3 adjetivos. Essa herança jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Ela não pode perecer, ela não pode morrer. Ou seja, a herança do cristão não está livre da ação, ela está livre da ação da morte. A herança do cristão não pode ser tocada pela morte, diferente de toda e qualquer herança que no momento em que é recebida, ou até mesmo prometida, já começa a morrer. A herança do cristão é blindada contra a ação da morte. Além disso, essa herança ela não poderá macular-se. A herança do cristão não pode ser manchada pela impureza moral. Ela não foi conquistada através de nossos esforços. Ela não foi conquistada através da nossa manipulação, através de puxadas de tapete ou de facadas pelas costas. Não, essa herança não poderá macular-se. E essa herança também jamais poderá perder o seu valor. Ela está livre da ação natural do tempo, essa é a ideia. Resumidamente, a herança do cristão ela é imortal, ela é pura e ela é bela. Ela é bela. Mas muito mais do que uma herança física que nós acumulamos, Pedro está falando de uma herança que nos foi dada na ressurreição de Jesus. Uma herança que é imortal, pura, bela e vai continuar assim para sempre, porque ela é guardada no céu, ele diz, para vocês. Ela não é guardada por nós, mas ela é guardada para nós. Para nós. Lembra? De novo, tinham tirado tudo dessas pessoas. Eles tinham perdido todas as posses. Eles tinham perdido tudo que eles poderiam um dia herdar aqui nessa terra. Mas Pedro os está encorajando a lembrar de uma herança superior, que ninguém vai poder tirar deles. Uma herança que não morre, uma herança que é pura, que é bela, uma herança que é para sempre, porque ela é guardada nos céus por eles, para eles e para cada um de nós, que também foi regenerado através da ressurreição de Jesus. Mas não é apenas a herança que está sendo guardada. Veja aí no versículo 5. Nós mesmos estamos sendo guardados. Ele diz no versículo 5, herança guardada nos céus, final do 4, né? Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Deus não apenas protege a herança nos céus, mas por meio da fé ele também protege a nós, os herdeiros, até que o Cristo ressurreto volte, finalize a obra que ele começou em nós. Interessante perceber o paradoxo apresentado por Pedro aqui. Nós somos guardados mediante a fé.
Esses irmãos estavam sofrendo por causa da fé deles. Foi a fé deles que os levou ao sofrimento. E é a mesma fé que os protege. Através da mesma fé que Deus os protege até a vinda do Senhor Jesus. É muito importante, queridos, perceber o que Pedro está fazendo aqui. Essas pessoas, elas estão sofrendo, elas estão sendo perseguidas, desprezadas pela sociedade. E ao invés de tentar encorajar essas pessoas com esperanças humanistas, com a autoajuda ou coisas do tipo, Pedro os encoraja com o evangelho. Ele não tenta encorajar essas pessoas batendo nas costas delas e tentando falar assim: você tem valor, vocês são especiais, a sociedade não sabe o que ela está perdendo sem vocês. Não. Ele encoraja esses irmãos com o evangelho, com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mostrando para eles que Deus tem um plano na história que inclui eles e que eles estão guardados por Deus. Que eles estão guardados por Deus. Vocês se lembram que eu falei daquelas pessoas que no campo de concentração conseguiram sobreviver, colocando a sua esperança de que quando acabasse, eles poderiam voltar para a família, voltar para a carreira, voltar para as posses deles, não é? Aquele autor do livro, ele relata que a maioria das pessoas que saíram dos campos de concentração se mataram depois, se suicidaram depois, porque elas perceberam que a saúde delas nunca mais ia ser igual, que a família delas já não era igual, que as realizações profissionais delas já não eram iguais, e que as posses delas nunca mais seriam as mesmas. A esperança delas era muito fraca. A esperança delas era muito fraca. Essa fala, essa história toda do Viktor Frankl, ela reflete o espírito do século em que eu e você estamos envolvidos. A nossa sociedade, ela matou Deus e agora ela fica tentando buscar sentido naquilo que os homens são capazes de realizar. Assim, a esperança aqui da nossa sociedade, e muitas vezes a esperança que eu e você depositamos, acaba se baseando nas coisas dessa vida, nas coisas para essa vida, que são coisas que estão morrendo, coisas que possuem o prazo de validade. O problema disso, queridos, é que essa vida ela é extremamente curta e tudo que existe nessa vida está morrendo. Colocar a esperança em algo que esteja morrendo é uma tragédia anunciada. Em breve, muito em breve, se a sua esperança estiver em algo que está morrendo, você se tornará um desesperado. Um desesperado. De fato, o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 19, ele fala que mesmo a esperança em Cristo, se ela é somente para esta vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, de pena. Paulo está dizendo que se a nossa esperança é para esta vida, ainda que ela esteja em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de pena. Pedro, queridos, nos escreve nessa carta, nesses poucos versículos que nós estudamos, nos chamando a erguermos os nossos olhos e enxergarmos além das terríveis realidades de sofrimento dessa vida. A colocarmos a nossa esperança em Cristo, que nos proporciona uma esperança que nunca terá fim, uma herança viva, uma herança imortal, pura e bela. Essa esperança viva e essa herança imortal, pura e bela, elas estão guardadas nos céus para nós, guardadas por Deus, o mesmo Deus que nos guarda aqui, por meio da fé, enquanto aguardamos o nosso Senhor ressurreto, vir fazer novas todas as coisas. Prometo que é a última vez que eu falo sobre o Viktor Frankl e o livro Em Busca de Sentido. Mas é porque faz muito sentido com o texto aqui e com o sofrimento. Mas o Viktor, ele escreve dizendo, ele fala no final do livro, que a vida em um campo de concentração expõe a alma, suas profundezas e seus alicerces.
E o que eu dizia às pessoas em que a vida era que a vida só tem sentido se tivermos uma esperança em um significado para a vida que nem a dor, o sofrimento ou mesmo a morte podem destruir. A vida, eu quero repetir isso, a vida só tem sentido se tivermos esperança em um significado para a vida que nem a dor, o sofrimento ou mesmo a morte podem destruir. Queridos, eu não conheço absolutamente nada, absolutamente nenhum significado para a vida que nem a dor, o sofrimento ou a morte podem destruir além do Senhor Jesus Cristo. É só o Senhor Jesus Cristo. Foi só Ele que sofreu injustamente. Foi só Ele que suportou a nossa dor. E foi só Ele, o único, que venceu a morte. Portanto, a nossa esperança só pode estar depositada, se nós queremos ter sentido nessa vida, no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único. Ele é o único que sofreu injustamente. Ele é o único justo que já sofreu. Ele é o único que levou a nossa dor. E ele é o único que venceu a morte. E a minha pergunta para você é: onde está a sua esperança em meio a tudo isso que nós estamos vivendo? Onde está a sua esperança? Sua esperança está de que quando a pandemia acabar, você vai poder voltar para o seu trabalho? Você vai poder voltar a desfrutar dos seus bens? Você vai poder voltar a ter uma boa saúde? Onde está a sua esperança? No que você tem colocado a sua esperança? Ela é viva ou ela está depositada em coisas que estão morrendo? Coisas que possuem prazo de validade? Onde está a sua esperança? Naquele que venceu a morte, está vivo para sempre? Ou em algo que está morrendo? Em algo que mais cedo ou mais tarde vai acabar? A sua esperança, ela é imortal? Ela é pura? Ela é bela? Ela é viva para sempre? Ela é pura para sempre? Ela é bela para sempre? Eu quero te convidar, em meio a todas essas incertezas que nós estamos vivendo, a erguer seus olhos e a viver o dia de hoje, não com os olhos nas notícias, não com os olhos na esperança de que tudo vai voltar ao normal, não nos olhos na esperança de que eu vou poder ter a minha vida de volta, mas com os olhos na eternidade, na esperança viva que a ressurreição de Jesus traz para cada um de nós. Que nós possamos viver em meio ao sofrimento, à incerteza, à pandemia, bendizendo o nome do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos regenerou. Por causa das suas misericórdias, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a minha oração para você, que em meio a tudo isso, que em meio aos desempregos que vocês estão experimentando, nós estamos experimentando, eu sirvo numa cidade turística, então a cidade vive do turismo, a, a cidade praticamente quebrou, nós temos dezenas de milhares de pessoas desempregadas, e no meio de tudo isso, nós podemos continuar olhando para o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e confiantes nele, de que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que nos sustentou até aqui, continuará a nos guardar, continuará a nos sustentar. E de que aquele que não poupou o seu próprio filho, como diz Paulo em Romanos 8, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Nós podemos confiar no nosso Deus, podemos confiar no nosso Salvador. E essa é a palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa manhã, aí no Japão, noite, aqui no Brasil, suplicando a Deus que Ele nos encha dessa esperança viva e que Ele arranque do nosso coração qualquer esperança que esteja morrendo. Que essa pandemia sirva para tirar as escamas dos nossos olhos, para derrubar os nossos castelinhos de carta e nos fazer ver com as lentes do Evangelho o que de fato e onde de fato nós podemos colocar a nossa esperança. Que essa pandemia sirva para arrancar os ídolos do nosso coração, para revelá-los, para que nós possamos tirá-los de lá
e de fato confiarmos apenas e tão somente no nosso bondoso Deus. Se os irmãos me permitem, gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz. Obrigado porque ela nos abre os olhos, nos ajuda a ver nosso coração, nos ajuda a perceber como muitas vezes nós temos depositado confiança, esperança em coisas incapazes de nos salvar. Senhor, confiamos muitas vezes até mesmo em políticos, Deus, em outros homens, mortais, falhos, como nós. Perdão, Deus. Perdão por acharmos que o nosso sustento vem da força dos nossos braços. Perdão por acharmos que o nosso sustento vem da nossa capacidade de manter um trabalho. Perdão por acharmos que tudo que temos é a saúde desse corpo mortal. Perdão por confiarmos, Deus, e esperarmos em coisas que estão morrendo, enquanto o Senhor nos oferece uma esperança viva naquele que já venceu a morte e está vivo para sempre. Tira os nossos olhos das coisas terrenas, como diz Paulo na sua carta aos Colossenses, e nos ajuda a colocar nossa mente, nossos olhos nas coisas que estão com Cristo, porque nós já estamos lá com Ele também, como Paulo diz. Nos ajuda, Pai. Nós te louvamos pela tua rica misericórdia, pela vida nova que o Senhor nos deu e pela esperança viva na ressurreição de Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.